Olá, alunos da Escola Júlia Alencar Fantinelli, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Lília e estamos aqui para mais uma aula de História. Nosso assunto hoje é sobre o Brasil colonial. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na última aula, falando sobre o processo de colonização do Brasil. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse processo de colonização, as suas implicações para a formação da nossa sociedade atual, trabalhando a sociedade açucareira, tá bom? Vamos lá? Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual o sentido da colonização brasileira? Esse sentido que eu trago e que eu estou perguntando é o sentido da colonização para os portugueses. Porque eu posso perguntar também o sentido da colonização brasileira para os povos indígenas, que a gente trabalhou tanto no nosso último encontro, né? Mas aqui eu estou perguntando especificamente para os portugueses. Qual o sentido de colonizar o Brasil para os portugueses? Vocês podem me dar inúmeras respostas, né? Eu trago aqui uma resposta que vocês podem apontar, que é a exploração. Ou seja, a colonização, a colônia, o Brasil, as novas terras tinham o sentido, tinha a importância do ponto de vista de explorar essas novas terras. Portugal não teve objetivo de construir uma sociedade aqui, né, que fosse livre de forma nenhuma, né? Portugal teve a intenção apenas de explorar as nossas riquezas aqui no Brasil, né? E aí, pessoal, dentro dessa exploração, nós vamos ter alguns produtos que vão se tornar centrais para essa economia, né, a serviço de Portugal. O primeiro produto é a cana-de-açúcar, que é o que a gente vai estudar agora, né? Posteriormente, com a descoberta das pedras preciosas, do ouro, né, aqui na colônia brasileira, na região das Minas Gerais, o ouro vai se tornar, né, esse objetivo da exploração, da busca, de explorar as nossas riquezas. E depois nós vamos ter o café como esse produto que vai servir, que vai ser explorado, né, e vai estar a serviço da economia portuguesa, dos interesses portugueses aqui no Brasil, tá bom? Antes da gente falar especificamente sobre a sociedade açucareira, quero retomar um pouquinho com vocês sobre a estrutura administrativa que Portugal montou para colonizar o Brasil. E essa estrutura administrativa, pessoal, são as capitanias hereditárias, né? Como forma de explorar o máximo possível as novas terras, Portugal dividiu essas terras em 15 grandes lotes e entregou a donatários, pessoas de Portugal que foram presenteadas pela coroa portuguesa com esses lotes aqui no Brasil. Infelizmente ou felizmente, nem todos os capitães donatários vieram vieram receber as suas terras. Eu gostaria que vocês observassem que a forma como a coroa portuguesa dividiu essas novas terras fez com que houvesse uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, né? De apenas 15 donatários, no caso aqui das capitanias hereditárias. E isso vai influenciar, né, ao longo da nossa história, onde nós iremos observar sempre essa concentração de terras nas mãos de poucos e vai também influenciar um problema que nós temos até os dias atuais no nosso país, que é a questão da grande concentração de terras,
da reforma agrária, da necessidade, aliás, da existência de uma reforma agrária que contemple as famílias, né, e que deem a essas famílias o acesso à terra, certo, pessoal? Bom, as capitanias hereditárias, elas fracassaram, não foram para frente esse tipo de organização. Quais os principais motivos do fracasso dessas capitanias hereditárias? Nós temos aqui o desinteresse dos donatários, nem todos vieram receber suas capitanias, né, porque isso exigia um capital considerável e nem todos tinham recursos suficientes para explorar a capitania. Também por causa da distância entre essas capitanias e a falta de comunicação entre elas. E a difícil comunicação, como eu falei, a falta de capital, né, a falta de dinheiro para poder investir e explorar a capitania, certo? E uma outra questão, que é os conflitos que vão existir recorrente com as comunidades indígenas, com as tribos indígenas, né? Porque o processo de colonização impactou profundamente as aldeias indígenas, expulsou algumas aldeias, alguns povos de suas terras, os conflitos com os colonos, as tentativas de escravização desses povos, tudo isso dificultou a vida nas capitanias hereditárias e esse sistema acabou fracassando. Somente 2 capitanias prosperaram, que é a capitania de São Vicente, né, onde fica São Paulo, e a capitania de Pernambuco. Essas 2 capitanias, elas tiveram os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, os primeiros canaviais desenvolvidos aqui no nosso território. E aí a gente vai falar, né, do açúcar. Por que a coroa portuguesa escolheu esse produto para o início da colonização efetiva do nosso país? Primeira razão, clima favorável. Nosso clima tropical e úmido favorecia o plantio da cana-de-açúcar. Terras apropriadas, né? O solo bastante apropriado para esse tipo de cultivo. Baixo custo, o açúcar não exigia muito dinheiro, investimento alto para o plantio. Além do mais, o açúcar era um produto de uma ótima aceitação no mercado internacional da época. Isso favorecia também essa plantação, né, da cana-de-açúcar. Além do mais, os portugueses eles já tinham prévio conhecimento da cana-de-açúcar por causa de algumas regiões lá da África, né, que eram colônias de Portugal e utilizava também esse produto nessas colônias. E uma mão de obra que foi bastante utilizada pelos portugueses aqui na nossa colonização, que seria a mão de obra escrava africana, né? Os africanos já conheciam a plantação da cana-de-açúcar e isso facilitava bastante a vida para os colonizadores, pessoal. A forma como o açúcar foi plantado aqui no Brasil, nós chamamos de plantation, porque apresenta características que são bastante específicas, como, por exemplo, a monocultura, ou seja, a utilização de uma única espécie no plantio na agricultura. A segunda característica é a adoção do escravismo, né? A mão de obra utilizada para a plantação da cana-de-açúcar era mão de obra escrava. E também o latifúndio, como a gente já viu lá desde as capitanias hereditárias, né? Que é a concentração de terras nas mãos de poucas famílias. Esse açúcar que era plantado aqui no Brasil, ele era voltado, né, para o mercado externo. E aí a gente tem essas características que nós podemos, inclusive, utilizar a palavra mel para poder melhor memorizá-las, compreendê-las. Certo, gente? O trabalho da cana-de-açúcar, o trabalho
aqui na colonização, ele foi sustentado no trabalho escravo. É impossível nós falarmos de colonização sem nós falarmos do trabalho escravo, da presença africana aqui no nosso país, da importância das contribuições. E isso a gente vai falar em uma outra aula específica, tá bom? Mas eu quero que fique bem claro, né, que a colonização ela se sustenta no trabalho escravo dos povos africanos. Nós temos aqui no Brasil a presença do engenho, né? Dessas sociedades açucareiras, a gente vai ter a presença do engenho, que é onde vai acontecer, vai se desenvolver toda a vida social, política e econômica na colônia. O engenho, como nós conhecemos hoje na nossa região, é aquela unidade que produz a rapadura, que vende a rapadura, né? Mas lá no Brasil colônia, a gente vai perceber que o engenho ele tem uma dimensão muito maior e ele tem uma importância muito grande dentro da sociedade colonial do período. Nós vamos ver agora a composição do engenho. Aqui a gente tem, pessoal, uma imagem que é a capa de um livro chamado Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, um livro importante onde ele vai tratar das relações sociais existentes na sociedade açucareira, certo? Que aí a gente está usando para ilustrar o engenho. E o que tem dentro do engenho, né? O que abrangia, na verdade, o engenho? O moinho, né, que era onde acontecia todo o trabalho com a cana-de-açúcar, a transformação dessa cana no açúcar. A casa grande, né, onde moravam o senhor de engenho, toda a sua família. Temos também as senzalas, né, onde ficavam os escravos. As terras cultivadas ou os canaviais, né, que a gente também pode chamar assim, e a capela. Então, o engenho, ela é uma unidade muito maior, como eu já falei, e muito mais importante do que os engenhos que nós temos hoje, né? É no engenho colonial que a vida social, ela vai se desenvolver, ela vai acontecer, e é a partir do engenho colonial que o poder político vai surgir, vai fazer acontecer, né, dentro dessa sociedade, certo, pessoal? Essa sociedade, ela tem como característica ser uma sociedade patriarcal. Ou seja, o que é que isso significa? É uma sociedade onde a figura masculina ela ocupa todos os espaços de poder, né, existentes dentro da sociedade. Então, o homem, né, o pai, é que tem o poder. Esse poder, ele é inicialmente o poder familiar, mas ele também é o poder econômico, ele também é o poder político, né? E ele também é o poder social, porque os homens é que vão ocupar esses espaços, como eu já falei, né? Os homens é que vão ser os grandes donos dos engenhos, né? Das terras, são os homens que vão atuar na política, são os homens que vão ter um grau de instrução muito maior, que vão poder fazer uma faculdade. Então, essa sociedade ela é regida, né, pela presença masculina nesses espaços de poder, ditando as regras, ditando os costumes, ditando as leis dessa sociedade. Uma outra característica é o mundo rural, ou seja, né, essa sociedade ela vai se passar dentro dos espaços rurais e não na cidade. Né? O poder patriarcal, o poder do senhor de engenho, ele vai ser muito forte dentro do mundo rural, até porque nesse momento a gente não vai ter cidades, grandes cidades, né, no Brasil colonial. Apenas a gente vai ter vilas, né, e núcleos urbanos espalhados pela colônia, certo, gente?
Uma outra característica da sociedade patriarcal é o paternalismo, ou seja, gente, os espaços de poder público, a política no Brasil colonial, ela vai ser conduzida, ela vai ser orientada de acordo a favorecer os interesses individuais das famílias que detêm o poder político, né? A gente vai ter essa confusão daquilo que é público, daquilo que é privado, né? E o Estado, ele vai ser profundamente impregnado pelo poder do senhor de engenho, né? Pelo nome do senhor de engenho. Certo? A gente percebe isso, por exemplo, na política local, né? A política ela ser orientada de acordo com os interesses do senhor de engenho, certo? Além do mais, né, uma outra característica aqui é que o mundo privado ele vai se colocar como mais importante do que os interesses coletivos. E uma outra característica da sociedade patriarcal é a submissão feminina, né, que é muito comum, muito presente nessa sociedade. Então, pessoal, nós temos aqui algumas características, né, dessa sociedade que é interessante a gente dizer, né, que essa sociedade patriarcal, ela ainda é presente até os dias atuais. Né? Infelizmente, a gente tem aí um grande número de homicídios, né? De mulheres, de feminicídios, né? Que são assassinatos de mulheres por ex-companheiros, ex-namorados, ex-maridos. E isso é um exemplo de uma sociedade patriarcal, isso é exemplo de uma sociedade onde o homem ainda ocupa esse espaço de poder, quer seja na relação, quer seja no aspecto econômico, quer seja no âmbito político. É uma sociedade que está em transformação, que as mulheres já conquistaram muito espaço, né? Se a gente observar hoje, você vai ter grandes mulheres, importantes mulheres, ocupando espaço de poder em sociedades aí que estão protagonizando atos muito importantes dentro desse período da pandemia, né? Por exemplo, a presidente da Fiocruz, que é uma importante instituição do nosso país, é uma mulher. Então a gente percebe que essa sociedade está mudando, né? Que nós mulheres estamos conseguindo quebrar com valores até então estabelecidos pela sociedade patriarcal, certo? Aqui a gente tem uma imagem do Debré, que é a imagem que simboliza muito, né? Essa sociedade patriarcal, esse poder do homem, onde ele vai na frente, diz o caminho, né? Conduz todo o resto da família. Então é uma imagem que faz muito essa relação com a sociedade patriarcal. Ok, pessoal? Uma charge aqui, né, para descontrair. Querida, você não vivia reclamando, querendo mais liberdade? Então resolvi ampliar a cozinha. Felizmente é uma charge que ironiza ainda todo o preconceito, né, existente contra a mulher dentro de casa, dentro da sociedade, né? É a famosa Amélia, a mulher que tem um espaço que é destinado apenas para as atividades domésticas. Claro que uma charge ultrapassada, né, preconceituosa, machista, mas que exemplifica aí o que a gente está analisando sobre a sociedade patriarcal. Gente, dentro da sociedade açucareira, né, onde a gente viu a importância do açúcar, nós vamos ter, sim, outros gêneros alimentícios, a gente vai ter outros produtos econômicos que vão movimentar a nossa economia de uma forma menor, de uma forma mais tímida, mais resumida, mas a gente vai ter aí produtos como o fumo, aguardente, a mandioca, o milho, o algodão, o cacau, a pecuária,
que também são outras formas de atividades econômicas que vão estar presente na sociedade açucareira no período colonial, muito embora, como eu já falei, né, com um espaço reduzido a comparar-se à importância do açúcar dentro dessa economia. Ok? Vamos ficando por aqui. Desejo bons estudos a todos e até a nossa aula lá no Meet. Espero por todos vocês. Tchau!